Okay, so bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, welcome everybody. It's really a pleasure for us to have all of you here at IGALA 13. Ha sido realmente un trabajo muy arduo. Voy a correr para que se vean los subtítulos. Okay. ¿Ahí ven los subtítulos? Bueno. Ahí. Bueno, muy bien. Ha sido un trabajo muy arduo. Estamos muy contentos. We're really excited to have you all here. We've made the best to make sure that you have the greatest experience. If it's your first time in Uruguay, welcome. If it's not your first time, welcome anyways. I'd like to say a few words before we start. Voy a decir algunas palabras y luego vamos a comenzar con la ceremonia de apertura. I have to say that embarking on this organization was really exhausting, but very, very rewarding for all of us. And of course, I have to say, there's some information I have to give you about the conference, and also I have to thank some people I'd like to thank now. Vamos a... ¿De ahí se escucha? Can you hear me? Yes. Okay, ahí. But some people like the echo and others don't. So there's an echo. So, bueno, I'll shout. That's something I like doing anyway, so that's okay. Some basic information about the conference, algunas informaciones básicas de la conferencia. You'll see that in each room there is a number of codes that you can use your phone to get information about different countries, gender and sexuality studies, gender and sexuality legislation, gender and sexuality fights and struggles all over the world nowadays and in the past. So as you navigate the different IGALA rooms, you will be able to get information just by using your phone and seeing what's there on those codes. Entonces esos códigos QR les van a servir por si quieren conocer la situación de distintos países en cuestiones de género y sexualidad, y están en todos los salones de IGALA donde va a haber presentaciones. Eso por un lado. The program is, there are also some codes for the program in every room and in the main hall, also in the website. El programa lo tienen también colgado por ahí en códigos QR y en el programa de IGALA. Today, in the evening, we have also an unconference, and I have to thank Victoria Furtado, Verónica Viera, and Scott Burnett for organizing the unconference. The unconference will be a relaxed atmosphere for people who would like to share their ideas, project, pedagogical experience, or whatever they want to share in the field of gender studies, sexuality studies, and language. That will be run in all 3 languages. Entonces, esa unconference se va a hacer en las 3 lenguas del evento y es un espacio relajado para que puedan discutir lo que quieran de temáticas de género, sexualidad y lenguaje, ya sea trabajos de investigación, ya sea ideas que tienen en proceso, problemas metodológicos, experiencias pedagógicas que están haciendo o lo que sea que quieran compartir. So that's the unconference today. If I'm right, that is 6:30 p.m., right? Yeah. Then for those of you who registered for the dinner is tomorrow, and I will send you an email as a reminder. Voy a mandar un recordatorio sobre la cena de IGALA para quienes se registraron, que la cena es mañana. During the dinner, we will announce the best paper prizes. Vamos a anunciar los ganadores de los premios de mejores papers de IGALA durante esa cena.
And then I have to, of course, thank all of you here, thank all presenters, and in particular those presenters that couldn't make it, but still they sent their videos because they wanted to be with us, and mostly for political reasons, because they are immigrants and they can leave the States, but they don't know if they can return. They couldn't make it. So I'm specifically grateful for them and for other people that couldn't make it and still they send their videos. Así que muchas gracias a quienes mandaron sus videos, sobre todo quienes no pudieron venir por problemas de migración ridículos, donde tuvieron que quedarse en sus países y no pudieron participar virtualmente, pero mandaron sus videos. And then just a very quick political statement about what we try to do as the organizing committee. ¿No? Un poco lo que hicimos como comité organizador. 16 students got accommodation bursaries for this conference. 8 students got totally free accommodation for 4 days, and 8 students got partial funding for accommodation. Logramos que 8 estudiantes pudieran tener alojamiento gratis y otros 8 estudiantes tuvieran una ayuda económica. 18 students got bursaries for lunch during the 3 days. 18 estudiantes que logramos que tuvieran bursaries, que pudieran almorzar gratis los 3 días en el Congreso. 3 students got transportation tickets for the 3 days. 3 estudiantes que recibieron tickets de transporte para los 3 días de IGALA. We got to cover 100% of the bursaries requests that we received, and we're very happy about that, and thank you to a lot of people for that. And we also got 4 scholars getting partial traveling funds, ¿no? 4 investigadores que recibieron fondos para poder asistir. For us, being a university with very limited resources, this is very important, and for us this is more than just organizing a conference. This is also a political statement that we would like to make. And we also have, thank you to the School of the Humanities, an available recreational center for children, which is available during the 3 days of the conference. Hay también un centro recreativo, gracias a la Facultad de Humanidades, para aquellos que necesiten, que hayan venido con menores y necesiten que se queden en el centro recreativo. Having said that, just some thank yous, and I will start, I promise. Of course, thank you to the Dean of the School of Humanities, Dr. Pablo Martínez, for all their support throughout these 2 years, and they helped us in so many ways. We're very grateful. Thank you to the technology support people at the school as well. Of course, thank you to our plenary speakers and to all presenters. Thank you to the Gala board, in particular to President Denise Trautmann, Vice Presidents Lucy Jones and Secretary Scott Burnett for their patience and their help and assistance. Thank you to the full academic committee who worked very hard. We had 33 people working in the academic committee. That was awesome. Thank you to Mary Buckles, who offered through the former Berkeley Women and Language Group, a generous donation for us for the conference as well. Thank you to Carmen Rosa Caltas-Curzat for always supporting me, both professionally and personally, and also for supporting our group and supporting IGALA. To the full organizing committee, without whom this event wouldn't have been possible whatsoever. For 2 years, their hard work made IGALA a reality for us. The organizing committee taught me about patience, about collaboration, and about the meaning of true work, so I'm very grateful to each of you. Caroline Trevisan, Catalina Fernández, Verónica Redekowski, Natalie Borba, Victoria Furtado, Verónica Vera, Amparo Fernández, Néstor Bermúdez, Mayra Machado, Nicolás Rosano, Rodrigo Borba, and Julia Zulo. Everything that you see here and that goes right, I can assure you, is thanks to all of them. So, having said that, finally, also in the organizing committee, thank you, Irene Matves, who is right there, not only for being part of the organizing committee, but also, and more importantly, for opening up the field of language and gender studies in Uruguay.
the work of Irene Madfeld for us is the pioneer work that allows us to be today here saying that we have a research group that studies language and gender. So thank you so much for that. And finally, a final announcement with all this good news. Deborah Cameron will be here. She had a minor injury, so she will have to be here via Zoom, but she's going to be live and she's going to present and we're going to interact with her and have a Q&A session. But unfortunately, she had an injury. She's okay, but she cannot travel that far. So we made arrangements for her to be here virtually and to have contact with us and have a Q&A session with us despite her health thing. So also thank you to her for accepting this. So now, without any further ado, I'd like to call Dr. Pablo Martínez, Dean of the School of Humanities and Education, Dr. Denise Trautman, President of IGALA, and Dr. Carmen Rosa Caldas Coulthard. ¿El micrófono? Está. Mientras tanto, está. Probar mientras el micrófono, pues sí. Ahora a ver si está ahí. A ver cómo se escucha. Hola. Hola. Hace eco. Sí. Un poco más lejos. The subtitling is okay, that's good. Sí. Ahí el subtítulo sale. El subtítulo sale. Sí, pero no, se puede decir. Muy buenos días para todos, para todas. Es un placer poder estar dando apertura al 13º Congreso de IGALA. Por supuesto, un placer compartir la mesa con Denise Trautman, President of IGALA, Carmen Rosa Caldas, un placer, y con Germán Canale, en nombre de quien, como presidente del comité organizador, quiero saludar a todos, a todas, a todos quienes han estado trabajando para la organización del evento. Muchísimas gracias tanto al comité organizador como al comité académico. Y vamos a cambiar el micrófono. Entonces hago una pausa. Capaz que sigo sin micrófono. Porque no va a salir.
Vamos a ver ahora si se escucha a little better. Un poquito mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía y muy brevemente que es realmente un placer y un honor poder estar siendo parte de la apertura del Congreso del 13º de Gala. Esta situación se da además, y no es nunca una casualidad, a ver ahí, en el año que estamos festejando el 80 aniversario de nuestra facultad. Y esta actividad que comienza en este momento es una de las actividades centrales del festejo de estos 80 años. Así que más que una situación casual, es realmente una gran alegría que haya coincidido la actividad con el festejo de nuestros 80 años. Y desde ya les hacemos parte de estas celebraciones. Muy brevemente quiero subrayar que en la convocatoria al Congreso se hace referencia justamente al examen crítico de tensiones políticas, ideológicas, sociales y culturales actuales dentro de procesos complejos en los cuales, por un lado, tenemos avances en lo que respecta al respeto y a la valoración de los derechos humanos en su más amplio sentido, y por otra parte tenemos avances profundamente conservadores en cuanto a disputar y a poner freno a estos avances. El ultraliberalismo, con su carga justamente profundamente antiderechos, antigénero y anti cualquier elemento que suponga mejores condiciones de vida y de existencia, funciona actualmente como un poderoso freno a estos procesos que todos, todas, todes aquí queremos impulsar. En nuestro país, simplemente para colocar dos notas de contexto, ¿sí? En el año 2018 tuvimos la aprobación de una ley integral para las personas trans, que es una ley que se propone subsanar históricas desigualdades que han tenido como protagonistas a las poblaciones trans. Un avance, sin duda, en términos de reconocimiento y en términos de derechos humanos. En el año 2019, un colectivo ultraconservador recurrió, a través de un mecanismo constitucional, a una consulta popular para intentar anular esta ley. Esta consulta popular tuvo el respaldo del 10% de la población del país. Un porcentaje ciertamente menor que no afectó la continuidad de la ley, pero que sí efectivamente llamó la atención sobre la vigencia de estos movimientos conservadores. ¿Cuál era el leitmotiv de la campaña que buscaba anular la ley integral de personas trans? El leitmotiv era todos iguales ante la ley.
¿Qué reivindicaban estos movimientos con esa enunciación? Lo que querían señalar era su perspectiva acerca de que introducir una ley que beneficia a sectores sociales que han sido históricamente marginalizados iba en contra del precepto de igualdad, ¿sí? Porque favorecía a ciertos sectores. Evidentemente comprendemos la estrategia discursiva, la estrategia retórica que se puso allí en juego, pero hay que llamar particularmente la atención acerca del uso por parte de estos sectores ultraconservadores del significante igualdad. Ellos que vienen justamente a defender la desigualdad. Un segundo elemento que quisiera colocar en este marco para dar un poco de contexto local es también la fuerte oposición desde otros sectores del ultraliberalismo uruguayo, la oposición al desarrollo de la educación sexual integral en las escuelas públicas, ¿sí? En este caso, la estrategia discursiva que sostiene esta ofensiva es la referencia a los derechos de los padres de familia. Los padres, uno diría padres, madres, bueno, el discurso ultraconservador exclusivamente habla de padres, serían quienes tendrían el derecho, ¿sí?, de transferir sus valores a sus hijos sin ninguna intromisión del Estado, ¿sí? Con lo cual se socava fuertemente las bases de la escuela pública como espacio de formación republicana y democrática. También se comprende la estrategia discursiva y las herramientas retóricas utilizadas. Frente a esto, por poner simplemente dos ejemplos locales, ustedes se preguntan cuál es el papel del lenguaje y la comunicación en estos procesos aparentemente contradictorios. Y yo sumaría la pregunta acerca de cuál es el lugar de la universidad y de una universidad que toma postura a favor de los derechos humanos en su intervención ante estos procesos, ¿sí? Y quiero señalar solamente un ejemplo para culminar esta intervención de la universidad, en este caso, la Universidad de la República, mirándose a sí misma y reconociendo los derechos de sus estudiantes a recibir un título, un certificado por sus estudios, que reconozca su opción de género y que no esté encuadrada en un formato binario. La Universidad de la República, hace poco más de un año, aprobó en su Consejo Directivo Central la expedición de títulos no binarios desde el punto de vista de género. Y en ese proceso, que fue un proceso muy largo, el Instituto de Lingüística de nuestra facultad, y particularmente un equipo coordinado por el profesor Germán Canale, tuvo un papel central, porque aportó los fundamentos conceptuales necesarios para sostener esta posición. En un campo de disputa donde, por supuesto, coexisten diversas perspectivas, ¿sí? El trabajo académico sostenido de muchos años del equipo del Instituto de Lingüística le permitió a la Universidad de la República dar un paso que desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos humanos y fundamentalmente el derecho a una identidad es fundamental. Entiendo que ustedes en estos días de trabajo van a estar precisamente
profundizando desde muy diversas perspectivas y diversos enfoques y tradiciones de investigación en temas que van al corazón del reconocimiento de la dignidad más plenamente humana de todos, de todas y de todes. Y en ese sentido es que celebro que el Congreso se esté realizando en nuestra facultad en sus 80 años y les deseo los mejores trabajos, los mejores intercambios y que esto sea muy provechoso y permita continuar avanzando en una línea de reafirmación académica de una postura a favor de los derechos. Buenos días, muchas gracias y buen trabajo para todos y todas. Además, no es. Voy a cambiar la entrada del subtítulo y ellos van a probar de hacer una cosa acá para que no dé ese corte. Pero, no. No seguimos así para no atrasar los cambios también. ¿Se escuchó? Yo no me doy cuenta. Para que me bajo ahí a hablar. No se escucha. No, porque dejen como esté y seguimos, porque si no, capaz lo arreglamos para la conferencia, pero sigamos así, porque si no se nos... A ver ahí. Hola. Ahí, creo que se me fue igual. No, de volumen quedó arreglado. El problema era que en el fondo se escucha muy duplicado el audio. Y está. Están los subtítulos. Pues just checking if you have the right subtitles. ¿Están los subtítulos? Okay. So now let's welcome Dr. Denise Trautmann, President of ICALA. Buenos dias. Bom dia. Good morning. It is a distinct pleasure to welcome each of you to the 13th Biennial Conference of the International Gender and Language Association here in Montevideo, Uruguay. Can we get an applause for that? As you engage various talks, presentations, whether you are giving or receiving, I want you to keep the organization's aims in mind. We are here to encourage and communicate the results of research into language, gender, and sexuality.
We are here to create and support international and national research networks. We are here to encourage, acknowledge, and/or engage in research across disciplinary boundaries. We are here to speak authoritatively amongst ourselves and to the wider world about gender, sexuality, and language issues. With purposeful resolve, IGALA has held its conferences in multiple spaces across the world since 2000, reflecting the international membership of the association. Please bear with me, I'm struggling. For example, IGALA 1 was hosted by graduate students at Stanford University in Stanford, California in 2000. In 2010, IGALA was held in Tokyo, Japan. In Tokyo, Japan. In 2018, we met for IGALA 10 in Gaborone, Botswana, the first on the African continent. And today, we initiate another historical moment with IGALA 13, being hosted in South America for the second time, particularly in the beautiful city of Montevideo. I would be remiss if not acknowledging the origins of IGALA in 1999, emerging from the Women and Language Group at the University of California, Berkeley. This association has a substantive historical legacy. Let's reflect, remember, and contribute to that legacy proactively. We have a symbol here with great intentionality. Let's remain vigilant in our work as it addresses language, gender, and sexuality issues requiring social justice, social change, socially active conversations, the difficult conversations indeed. We hope that you develop vital interdisciplinary connections and collaborations during the next 3 days. Represent, engage, be safe, enjoy. As my 8th grade teacher used to say, enough said. I'll stop there. Welcome to IGALA 13. Okay, ¿se escucha bien de atrás ahora? Si hablamos así. Bien. We're going to start the first trans-language event of the event. Carmen and I will just do some introductory remarks about the main topic. We have our slides in Spanish and Portuguese. We're going to be speaking in English, some Spanish and Portuguese. We're going to be mixing it all up. And after that, we have the coffee break. So that's a good, well deserved.
So, can you see here? Yes. Yeah. Okay. It took us really some time to come up with a theme of the event. We wanted to represent what was going on in many parts of the world. So we thought of speaking about gender and anti-gender, sexuality rights, what's going on in different parts of the world, how new groups are becoming orchestrated against gender rights, human rights, and so forth. So we're going to be talking about that in relation to IGALA as an association. As Denise mentioned, this is the list of IGALA places. This is the second time that IGALA is being held in South America, so it's very important for us. Es la segunda vez que se hace el IGALA en América Latina. La primera vez fue en Brasil y la segunda nos toca Uruguay. Esperemos que haya una tercera pronto en América Latina. So let's hope that soon we'll have another IGALA in South America. So hopefully. Yeah. Ok. Ok, bom dia, good morning, welcome, bem-vindas, bem-vindos, esperando que tenham todas e todos e todes uma ótima IGALA. Eu vou falar em português, esperando que a tradução aconteça. Se não acontecer, eu falo em inglês. Mas como estou na minha América Latina, português é a minha língua e eu tenho o maior prazer em falar em português. Esperando que as falantes e os falantes entendam, de espanhol, entendam meu português. Espero que sim. Bem, eu vou voltar um pouquinho Podias voltar a IGALA? A lista da IGALA? Carmen, para que salga la traducción precisas del micrófono. Preciso do microfone. Força, Esse microfone é nosso inimigo no momento. Que tal, Carol? Dá? Deixa eu dar mais. Tá, vamos ver se agora consegue fazer a tradução. Eu vou me remeter à nossa lista. Pode botar na lista, não? Na lista de IGALA? A primeira. Aí. Eu estava repensando o começo da IGALA porque eu fiz parte desse começo. Eu não fui a primeira IGALA, mas eu fui a segunda IGALA em Lancaster, organizado pela nossa querida amiga Jane Sunderland, que está aqui presente hoje. Em 1999. Foi aí que tudo começou para a minha vida e para a vida de muitas outras pessoas que se envolveram na questão de gênero e linguagem. No Brasil, nessa época, não havia nada, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de apontar, como o Herman acabou de apontar, que levou muito tempo para que uma IGALA acontecesse no Brasil. Isso foi em São Leopoldo e muitas pessoas que estão aqui agora participaram dessa IGALA, não todas. A minha geração já está abandonando o campo, eu ainda não, Jade também ainda não, Lia, Irene, ainda estamos aqui batalhando. E agora finalmente temos uma IGALA no Uruguai. Como o Herman disse, esperando que outras IGALAs aconteçam na América Latina, onde podemos apresentar nossos trabalhos em português, em espanhol e nossas pesquisas sejam divulgadas assim. Então isso era só uma nota Queria também apontar que o jornal Gender and Language teve seu primeiro número em 2007 e nós estamos agora no volume 19, que isso é um achievement muito grande. Esperando também que esse jornal continue a divulgar nossos trabalhos que são tão importantes. Bem, eu vou começar fazendo um pequeno histórico rápido
do que aconteceu nos estudos feministas desde o princípio, mas principalmente o que aconteceu na América Latina, no Brasil e no Uruguai. Então, Germán e eu iremos falar um pouquinho do que aconteceu. E eu vou me referir às ondas, porque as ondas, na verdade, são uma metáfora muito interessante, porque com as ondas o movimento vai e vem, e vai e vem. Nós estamos num movimento agora, talvez de ida, mas daqui a pouco já retomamos de novo. A primeira onda feminista no Brasil, bom, a primeira onda, como todos sabem, né, foi o movimento das sufragistas, que aconteceu internacionalmente. Na América Latina foi muito tímido. No entanto, o voto feminino na região aconteceu em 1932, tanto no Uruguai quanto no Brasil. Então, desde essa época já havia um movimento estabelecido, né? Pessoas na margem batalhando para que as mulheres começassem a ter voz. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim? A segunda onda foi entre as duas guerras, aconteceu internacionalmente entre as duas guerras, caracterizada pelo grito, independência das mulheres, a publicação do Segundo Sexo, em 1949, que foi um livro icônico para todas nós, né? E também a Betty Friedan com a mística feminina, e ela falava nas complexidades dos papéis femininos e suas identidades. O seu famoso conceito, The Problem That Has No Name, que é uma coisa que ficou, né? No Brasil, eram tempos de 20 anos de ditadura. O Estado e a Igreja Católica, nessa época, ditavam o lugar das mulheres no lar. Então, as mulheres eram realmente submersas e não tinham direitos, apesar de já poderem votar. Essa onda, a segunda onda, não nos atingiu no Brasil particularmente. Interessante, o Germán pode falar um pouquinho agora do que aconteceu no Uruguai. I cannot speak in Portuguese, so I have to speak in Spanish and English because they will not subtitle my Portuguese. All I wanted to remind maybe people that are not from Uruguay, maybe they don't know that, but even before the dictatorship here, there were women's organizations, some of them repressed during the dictatorship, imprisoned during the dictatorship. There's a famous Punta de Rieles jail in which women found ways to establish networks of solidarity and resistance, even though they were being imprisoned for political and gender reasons. At the same time, there was oppression and repression to trans identities, travestis identities as they were called by the time, and to different forms of sexuality. We have the work of a sociologist and historian, Diego Sempol, and he shows how in the 60s there was this sort of oppressive tolerance, trying to hide these people from the public world. And in the 70s, with the dictatorship, what we got is even worse than oppressive tolerance. We just have downright repression of all these people. So I just think it says more also about the regional context as well. Ok, a terceira onda, na década de 70 e 80, já começou a produzir efeitos mais concretos. Por exemplo, internacionalmente falando, a Organização das Nações Unidas decreta o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. Estamos na década de 70. No Brasil, já havia uma esquerda militante contra a ditadura militar. Essa esquerda lutava contra
desígnios da ditadura e apresentavam um modelo socialista, mas, no entanto, o feminismo se manifestava muito timidamente. Na cultura brasileira, tínhamos ícones, como atrizes, cantoras, vou citar aqui a Rita Lee, que foi uma mulher muito importante na cultura brasileira, e ela certamente era uma feminista, na sua prática, mas no seu verbal ela negava ser feminista. Ela dizia, não sou feminista. Assim como a Elis Regina, outra cantora muito famosa na cultura brasileira. Nessa época, mudanças sociais ocorriam internacionalmente e no Brasil também as mudanças já começavam a acontecer, porque órgãos oficiais do governo sobre mulheres começavam a aparecer no Brasil. O mais importante foi a Delegacia das Mulheres, que é um órgão estatal que, pelo meu conhecimento, não existe em outros países. A Delegacia das Mulheres funciona até hoje, atende mulheres de todos os tipos, socorre e realmente dá auxílio a mulheres que estão tendo problemas com a lei, principalmente, porque é uma delegacia de polícia. Mas isso foi inédito na época. Começaram a aparecer os conselhos das mulheres, o Estatuto das Mulheres apareceu também, e, o mais importante, houve uma mudança na Constituição do Brasil, onde a palavra mulher apareceu, foi inserida. Portanto, as mulheres começaram a ter direitos. E começou o nascimento das lutas das mulheres nas universidades, onde o movimento feminista brasileiro realmente se instaurou. Em sua crítica à sociedade, os variados feminismos nessa época partiam das premissas que mulheres e homens possuem as mesmas capacidades humanas, deveriam por isso ser igualmente respeitados e ter os mesmos direitos sociais, o que não ocorria. E deveriam ter direito à fala, porque até então mulheres não tinham direito à fala. Na academia, no Brasil, as áreas muito ativas eram as áreas da sociologia da cultura, dos estudos sociais, da antropologia social, e começaram a surgir centros interdisciplinares que introduzem uma epistemologia feminista. Aparece em 1972 o livro da Anne Oakley, Sex, Gender and Society, onde ela define gender pela primeira vez, se opondo ao conceito de sexo. Sexismo nessa época começou a ser muito combatido, porque na nossa área de linguística, uma categoria discursiva aparece e nota-se que essa categoria é separada e inferiorizada em termos de hierarquia do poder, e isto é demonstrado linguisticamente. Estamos agora em épocas discursivas. Nas letras ou nos estudos de humanidade, onde os cursos de língua são apresentados no Brasil, ao nascimento das lutas femininas, pelas mudanças aparece o nascimento das lutas feministas pela mudança dos cânones literários. O cânone literário masculino é questionado. Na minha vida foi onde o Brasil começou a mudar, examinando a literatura, não a linguagem, década de 80. Então, as feministas literárias eram as mais ativas nessa época. Na minha universidade, Universidade Federal de Santa Catarina,
o primeiro congresso sobre mulher em literatura, grupo muito ativo até hoje, aconteceu em 1983. Eu estava terminando meu doutorado na Inglaterra, vim ao Brasil e pela primeira vez eu apresentei uma fala sobre a Dale Spender, em 1983, e linguagem e sexismo. Então aquilo ali foi um marco muito importante na minha vida, né? E na vida das minhas colegas, porque ninguém sabia nada nessa época sobre linguagem e gênero. E daí em diante apareceram os grandes livros, né, que todo mundo conhece. Man-Made Language, que para mim foi o livro que mudou o meu percurso. Depois a Robin Lakoff também, né, que falavam que mulheres falam diferente dos homens nessa época, em 1973. E finalmente aparece a nossa querida Debbie Cameron, que infelizmente não estará aqui, mas estará de cérebro e coração, com o Feminism and Literature and Linguistic Theory, que começou a ser usado, então, por todos nós. Germain, só mais um pouquinho. Os tópicos linguísticos dessa época eram interessantes, se olharmos agora, retrospectivamente, né? Porque os tópicos se concentravam em mulheres, né? Como mulheres falam, como interagem em grupos, quais os tópicos escolhidos por mulheres, a derrogação semântica, sexismo, a linguagem que define e classifica mulheres, e acima de tudo, como a linguagem revela relações de poder quando entra a teoria da Debbie, né? Passamos agora não só a essas diferenças e mudanças, mas a questão do poder. Quizás también recordar que en este momento, and now I'll translate into English, hay muchas suposiciones que quedan no investigadas sobre diferencias de clase social, de raza, y que generalmente la categoría mujer queda por defecto reducida a mujeres cis. No? Just to remember that in this time also, class is usually erased, race is usually erased, and womanhood usually by default becomes cis woman without any other specification. Exatamente. No Brasil, fizemos um livrinho no final da década de 80, que o Malcolm, inclusive, escreveu em inglês e eu traduzi para o português, que se chamou Linguagem e Sexo, porque naquela época gênero ainda não era muito falado, né? Que isso foi em 1991. Esse livro foi um livrinho pequenininho que não teve muita divulgação, né? Mas talvez tenha sido um dos primeiros também no Brasil e no Uruguai também aparece, né? In Uruguay it's even earlier, and it's also a local publication that is there by Beatriz Gaviani and Irene Matfes. In 1984, I've been tracking down the history of gender in linguistics, in Uruguayan linguistics. This is the first study we have. Irene is right there, so she can attest that it's true. At the time, variationist linguistics was very popular here. They were doing much guys technique studies. Of course, throughout the study, they talk about sex too, because it's what the construct that they were using at the time. But they are looking at two allophones in Spanish, in Spanish in Montevideo, and they try to figure out differences in how people speak as they did in the past in terms of gender, class, and other things. What is interesting is that this is the first research we have, and also here already there are some connections between sex and gender, because at some points when they are interpreting their data of differences in use of these allophones, they talk about the feminization of speech, how men are taken to be feminine, or gayness of speech, how men are taken to be gay if they use one of the allophones instead of the other. Right. So this is the earliest work we have, and it already gives us an idea of this starting to map and tangle and untangle sex and gender. And another thing which I think is very interesting about this piece of work, which is from 1984, is that
it already focuses on the hearer. What's important is what the hearer assumes more than what people are actually doing. So there's a lot of ideological work in hearing as well. E o nosso livro de 1991 era puramente gramatical. Então nós olhávamos para como a gramática definia ou era usado, fizemos uma historiografia e não tinha ainda nada de aplicação social, né? Mas foi um começo, né? Porque até então a literatura era toda estrangeira. A quarta onda, que seria a virada do século XX para o século XXI, teve uma forte presença do feminismo em todos os continentes, porque daí já tinha mudado muita coisa. A atuação de feministas jovens, luta por direitos, movimentos LGBTQIA+, as mídias sociais, o ativismo local e digital, como nós vamos ver agora, né? Muita aconteceu, tanto internacionalmente, como no Brasil já e na América Latina também, né, Herman? Não só no Uruguai, nós estamos localizando só nesse... Começou a mudar. E também com os estudos críticos de discurso, que nós fazemos parte também, né? A linguagem é vista como instrumental nas relações sociais, revelando assimetrias e relações de poder que devem ser combatidas. Estudos de gênero se estabelecem no Brasil e na América Latina. No Uruguai, aparece en 1980. Tenemos primero una etapa de lenguaje y género entre los 80 y 90 y luego una etapa de irnos hacia discurso y género. It first starts with language and gender in Uruguay in the 80s and 90s, and then we move to discourse and gender studies from the 2000s on. Isso é muito interessante, porque o advento dos estudos de gênero com a análise crítica do discurso coincide, né? Então não se pode mais separar essas duas áreas, porque não se pode fazer uma análise linguística de gênero que não seja crítica. Então isso é muito interessante. Os últimos 25 anos, os feminismos evoluem para estudos identitários, abrangendo um espectro que inclui raça, sexualidades, masculinidades, descolonialismo, interseccionalidades, classe, direitos gays e trans, não binarismos, engenharia linguística, linguagem inclusiva, etc. Então a mudança é bem radical, né? E agora eu passo para o Herman para terminar um momento que nós talvez estemos vivendo. Entonces hay varias experiencias latinoamericanas sobre lenguaje, género y sexualidad y discurso para traer. Traje una que es de Brasil, iniciada entre otras personas por Viviane Resende, que debe estar por acá pero no la veo en este momento. In the past few decades there have been many attempts and many new things going on in South America in terms of discourse, gender and sexuality. I'm going to show you one from Brazil. This is Redige, a network of discourse analysis, and this is a network within that network that works on gender and discourse, ¿no? Una red de discurso y género que ahora está en ALED. There's also I think it's the first national institute addressing feminism inequalities in Brazil, funded by ENCT, Caleidoscopio, also initiated by Viviane Resende and other researchers. Through this network and through Redige, we also have now this very interesting resource, which is a map of South America that explains in every country what research groups there are engaging in discourse studies with gender and sexuality, what type of study, this is interactive but I cannot show the interaction now, what type of study they do, if they do systemic functional linguistics, anthropological linguistics, discourse analysis, interactive analysis,
where they're based, the keywords they use, the description of the research project they have funded. So this was very important for us to have a wider panorama of the region. And again, in places with very limited funding, I think it's amazing that they got to do this, that they got to organize research in a very detailed manner that in other places would have taken 20 or 30 years. So I'm very grateful for Viviane and the full ENCT team and Redige for this resource for our researchers. However, we still know that despite this, we have many backlashes around the world and in South America. Hemos tenido nuevos movimientos conservadores y la recuperación de otros que pensamos que no iban a volver. So we're facing now all over the world terms being banned, research not being funded because it uses the word gender or because it uses the word trans. We have people not being able to claim their own identities, or state forbidding people to claim their own identities. We have a rise in transphobia, in trans homicides. We have a rise in feminicides and many other problems. I think this is going everywhere. So that's why we chose this theme for this IGALA, ¿no? Esa es la razón principal para que este IGALA quisiera trabajar con cuestiones tanto género como antigénero y los movimientos sociales que tienen un rol central para que podamos revertir esta situación. Uma coisinha que eu gostaria de acrescentar, no Brasil, na parte institucional, a batalha é imensa ainda. Projetos de pesquisa que são apresentados aos órgãos que dão dinheiro para as pesquisas, se fala em mulher, se fala em gênero, nada. Não recebem financiamento. Então isso é uma coisa muito importante que ainda nós vamos ter que lutar muitíssimo, porque sem os financiamentos as pesquisas não saem. E é terrível isso. Termina? Ok. Eu gostaria de mencionar, e sei que a Alex vai abordar esse tema na palestra. Eu vou me levantar, porque eu não sei falar sentada. Eu estava na Inglaterra esse mês e assisti em abril o surgimento, não, porque isso já acontece há muito tempo, a finalização de um grupo de pesquisa, um grupo ativismo, que se chama Gender Critics, na Escócia e na Inglaterra. E basicamente essas pessoas voltam à pergunta: o que é uma mulher? Voltamos à década de 70, 60, quando os primeiros feminismos perguntavam como se define uma mulher. É inacreditável que estamos nesse backlash, né, onde essas pessoas apontam ou lutam para que os direitos biológicos, sexo, se sobrepõem ao gênero social. E esse ato governamental foi passado em abril desse ano, que se chama The Equality Act 2010 in the UK, was the subject of a landmark Supreme Court ruling on April 16th, which clarified the definition of sex for the purposes of the Act. The ruling clarified that sex refers to biological sex at birth, not acquired gender or legal sex. Biological sex as the standard. So, esse é o state of affairs que se encontra a Progressive Inglaterra. E a Alex vai falar sobre isso. Quase terminando, voltando às ondas, a metáfora é de um certo ponto positiva, porque se refere a uma longa e contínua história de lutas contra a discriminação, a opressão e a exploração, assim como pela melhoria das condições de vida e aquisição ou manutenção
de direitos sociais. As lutas avançam pelo tecido social, como nós vemos, né? Recuam ou diminuem em força, portanto, as ondas, a metáfora, como ocorre nos momentos do refluxo da água do mar. Estamos na quinta onda? Os trabalhos aqui apresentados nesse congresso certamente vão demonstrar os novos percursos que percorreremos daqui em diante. E o Herman vai fazer um pequeníssimo resumo dos temas que serão apresentados aqui. Okay. Acá tienen la lista de los temas más recurrentes de este IGALA que hemos sintetizado. This is the list of the main themes of IGALA 13. So you see we have a lot of presentations about far-right, gender and sexuality, anti-gender movement, digital activism, exclusionary ideologies, rhetorics on gender ideology, cisgenderism, cis-trans identities, heteronormativities, racism, sexism, language violence, and then intersectionality, representations of non-binary identities, inclusive non-binary and neutral language, gender and sexuality education, politics of pronouns and identities, feminisms, queer and LGBT movements in the region, influencers and activisms. So this, I think, says a lot about criticality in IGALA and how IGALA is trying to at least fight back as much as we can, and we will. We're used to this, so we will fight back. Mm-hmm. So thank you very much, and I hope, and I think we all hope, we have a wonderful conference. There's coffee and food outside, so we'll have coffee break. Thank you very much for listening to us. I know why there's so many problems with the microphone. Yeah, I'm asking them to change that before Alexis speaks because aqui